Bom dia, igreja, graça e paz. Como é bom estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, louvando e adorando o nome dEle, e que agora o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Amém? Seu coração já está preparado para receber o que o Senhor tem para você nessa manhã? Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Números, capítulo 13. Números 13, nós vamos ler a partir do versículo 30. Todos acharam? Se coloque em pé para nós lermos a palavra, para você dar uma despertada aí. Amém? Números 13, versículo 30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Continua no 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantaremos um capitão e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nolo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós estamos na tua santa presença, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco agora, Pai. Que nós possamos nos desligar de toda a preocupação, de tudo aquilo que ficou lá fora, Senhor. E possamos mesmo nos concentrar naquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nos esvazia de nós mesmos, Senhor. E eu peço que o Senhor me encha da tua presença e use a minha vida, Senhor, para que cada um de nós que estamos aqui possamos receber o teu recado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, essa história aqui, ela é bastante conhecida. O capítulo 13 de Números, que a gente leu somente o finalzinho dele, ele nos traz nos versículos anteriores os 12 espias hebreus indo espiar, analisar Canaã, que era a terra prometida. E em seguida eles trazem o relatório daquilo que eles viram lá, a percepção de cada um deles. Só que muito antes disso, a gente precisa lembrar que essa terra, que é Canaã, ela foi prometida aos hebreus desde Abrão, lá em Gênesis. Então havia uma promessa, e essa promessa era amplamente conhecida e esperada pelo povo.
a terra que mana leite e mel, a terra boa, a terra fértil, a terra próspera. Amém? E o povo hebreu, ele já tinha passado por muitas coisas, muitas fases, até chegar aqui em Números 13. Eles já haviam sido escravos no Egito, eles já haviam sido libertos, debaixo da liderança de Moisés, já tinham sido libertos da escravidão, e nesse momento aqui, eles estavam no deserto. E eles foram espiar a terra, analisar a terra prometida. E quando eles voltaram, nós vimos o relatório, as informações, né, que eles trouxeram. É o que nós lemos. E apenas 2 dos espias, Josué e Calebe, que foram os únicos desse grupo que logo mais adiante realmente entraram na terra prometida, esses 2 foram os únicos que falaram bem da terra. Os outros 10, eles só viram as coisas ruins, eles só reclamaram, eles só murmuraram, eles infamaram e contaminaram todo o restante do povo. Esses 10 espias, eles tiveram medo. Do que eles tiveram medo? Bom, eles tiveram medo dos moradores da terra, que eles julgavam ser mais forte que eles. Tiveram medo porque eles falaram que eles viam que havia gigantes naquela terra. Então, queridos, existem certas coisas, certas situações nas nossas vidas que realmente geram medo, que são situações reais, são situações pertinentes. E é normal, é totalmente compreensível as pessoas terem medo. Mas o medo, ele não pode nos dominar. O medo, ele não pode prevalecer. Amém? Olha só a situação dos 10 espias. Os moradores lá de Canaã, eles eram realmente gigantes, eles eram realmente fortes. Eles poderiam machucar, ferir os hebreus. Só que os hebreus tinham uma promessa do Senhor. E Deus era com eles. Então, eles não poderiam ter se deixado dominar pelo medo. Você tem algum tipo de medo? Você já sentiu medo de alguma coisa? Em alguns casos, né, o medo nos afeta pouco. Em outros, o medo pode nos afetar muito. E sabe, queridos, o medo, ele é um sentimento muito complicado, porque às vezes é muito sutil. Nós nem achamos que nós estamos com medo. Mas eu acredito que o medo é um dos sentimentos mais humanos que existe. Porque eu acredito que não existe um ser humano que nunca sentiu medo de nada. Pelo menos de alguma coisa a gente tem medo. E existe um tipo de medo que ele é até saudável a gente ter. Sabe aquele medo que nos impede de fazer certas bobagens? Que nos impede de fazer certas loucuras, colocando a nossa vida em risco? Por exemplo, eu jamais pularia de paraquedas. Eu tenho medo e eu acho que esse medo me protege. Eu jamais nadaria com tubarões. Ou seria um domador de leão. Ou trabalhar nas alturas sem um equipamento de segurança adequado. Não é isso, Gislaine? Gislaine não ia deixar. Tem que ter um equipamento de segurança adequado para trabalhar nas alturas. Mas são medos que nos protegem instintivamente. Mas existe um outro tipo de medo que não é saudável, porque ele pode nos paralisar. E foi esse medo que paralisa que esses 10 espias tiveram. E esse medo foi um dos motivos que impediu eles de entrarem na terra prometida. Mas até esse tipo de medo aqui, que paralisa, às vezes ele vem disfarçado. Disfarçado de prudência, às vezes disfarçado até de espiritualidade. Porque estar com medo não significa que eu vou ficar tremendo, que eu vou ficar batendo os dentes, que eu vou ficar desesperado. Muitas vezes não acontece nada disso. Mas por eu ter medo, eu abro mão de coisas que Deus tem para mim. Por medo que não vai dar certo, ou por achar que não vale a pena, por achar que eu não vou conseguir,
e eu acabo desistindo. E o sentimento de medo, ele pode vir de várias maneiras. Ele é originado em nós, né, nas pessoas, de várias formas, através de várias fontes. O medo, ele pode vir através de algum trauma. Por exemplo, você teve uma experiência ruim, você viveu algo ruim, e você tem medo que aquilo aconteça de novo. Eu, por exemplo, nunca mais vou andar de quadriciclo. Eu tive parece algo inofensivo. Realmente, no plano, assim, ele é algo muito inofensivo. Mas eu tive uma experiência muito ruim num morro, com ribanceira dos lados, com chuva do dia anterior, formando lama. Enfim, Deus me deu um grande livramento, com meu filho na minha garupa. Então, assim, que quadriciclo não é para mim. Se me curar, né, eu ando. Mas no plano, na montanha nunca mais. Mas o medo pode vir de algum trauma, de alguma experiência ruim que nós vivemos. Pode também ser um ataque do diabo, uma seta do diabo sobre as nossas vidas, para nos paralisar, para nos fazer acreditar em coisas que nem vão acontecer, ou nos fazer olhar somente para a coisa ruim, para o lado negativo, para o lado ruim da situação. E o medo também pode ser originado na falta de fé. Se eu tenho um objetivo, eu tenho uma situação para resolver, mas por eu não ter fé em Deus, por eu não ter fé nas suas promessas, por eu não crer que Ele pode me capacitar, que Ele pode me ajudar, que Ele pode me abençoar, eu fico paralisada. Eu desisto de avançar. E os 12 espias, eles conheciam a mesma promessa de Deus. Deus disse, eu vou te dar, Israel, eu vou te dar a terra que mana leite e mel. Só que 2 tiveram fé na promessa. Os outros 10 não tiveram fé. Eles tiveram medo. Eu li uma frase outro dia, eu não sei quem é o autor, mas ela falava assim, tanto a fé quanto o medo exigem que você creia em algo que você não pode ver. A escolha é sua. Mas muitas pessoas escolhem o medo, ao invés de escolher a fé. E o medo, por falta de fé, ele faz a gente não lutar pelos nossos sonhos, não prosseguir, não buscar, e até mesmo não esperar. Porque tem certas coisas na nossa vida que a gente tem que esperar. E esperar no Senhor. E o medo, ele atrapalha a nossa espera. Porque faz a gente desistir no meio do caminho ou tomar atitudes erradas. Tomar atitude na carne, querendo dar uma ajudazinha. Não vai... Quem fez isso? Abraão e Sara fizeram isso. Eles tinham uma promessa do Senhor, que eles teriam um filho. Mas estava demorando. E por medo que não acontecesse, que a promessa não chegasse, eles tomaram uma atitude errada. Vai lá, Abraão, e tenha um filho com a escrava Agar. E como eu disse, existem vários tipos de medos. E tem alguns que não nos afetam muito. Eu, por exemplo, tenho medo de borboleta. Vocês acreditam, irmão? Eu tenho medo de borboleta. Daquelas grandona, marronzona, mas eu sei que eu não sou a única. Elas não estão aqui, mas não vou entregar porque elas não estão aqui. Mas tem mais gente que eu conheço que tem medo. Olha lá, a Laís tem medo também. Eu já passei muita vergonha por causa disso, né? Já dei alguns, não um escândalo, né? Mas eu já passei vergonha por causa disso. Mas não é algo que me afeta muito. Não tenho maiores problemas com isso. Tem pessoas que têm medo de dirigir, tem pessoas que têm medo de avião, tem pessoas que têm medo de mar, de altura. Mas tem outros tipos de medo. Tem quem tem medo de ser abandonado. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinho. Tem pessoas que têm medo de não conseguir o emprego ou de perder o emprego. Tem pessoas que têm medo de passar por necessidades.
Tem quem tem medo de ficar doente. Tem pessoas que têm medo de perder alguém. Tem pessoas que têm medo de fazer a obra de Deus. E nós não devemos ter medo de fazer a obra de Deus. Mas tem quem acha que não vai dar conta, ou que não vai valer a pena. E tem pessoas que têm medo de Deus. Queridos, Deus é o nosso Pai. Nós não podemos ter medo dele. Esquece toda e qualquer referência de pai que você tem na nossa mente. O nosso Deus é um Pai amoroso, poderoso. E nós temos que ter temor a ele, que é muito diferente de medo. O temor é o respeito, é a honra, é a confiança. Amém? Tem pessoas que têm medo de tomar decisões, têm medo de se posicionar em santidade, de abandonar o pecado, de abandonar aquilo que te faz cair, viver de maneira santa. São medos, vários tipos de medo. E se esse medo, ele nos paralisar, ele nos escravizar, ele vai fazer a gente desistir das promessas de Deus e vai contaminar todo o restante das pessoas que estão à nossa volta. Não fica só na gente, contamina a nossa família, as pessoas que a gente ama. Assim como aconteceu com os 10 espias. Eles fizeram todo o povo temer também. Ficar com medo, né? Contaminar todo o povo. Então, nós precisamos vencer o medo, porque ele nos impede de viver o que Deus tem para nós. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7, se você não quiser abrir, só acompanhe aqui. 2 Timóteo 1, 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Em algumas versões é espírito de medo. Deus não tem nos dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, em muitos casos o medo, ele é mais que um sentimento. Ele é usado por demônios que se aproveitam do medo para paralisar os filhos de Deus e a obra de Deus. Então nós temos que paralisar esse espírito em nome de Jesus. O medo, ele sempre foi e ele sempre vai ser uma estratégia do diabo, tendo sido plantado por ele ou ele tendo se aproveitado de um medo já existente, mas ele usa isso para paralisar os filhos de Deus. Mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, amém? Então nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Muitas vezes acontece isso. Eu venci muitos medos na minha vida. Estar aqui é um dos medos vencidos. Porque era algo que eu queria, mas eu sempre tive medo. Então, às vezes bate o medo, mas vai com medo mesmo. O medo não pode nos dominar, amém? Fala para quem está do seu lado, não deixe o medo te dominar. E como que eu faço isso? Como que eu não vou deixar o medo me dominar? Uma das maneiras de nós não deixarmos o medo nos dominar é não dando ouvidos às vozes contrárias às verdades de Deus. Olha o que aconteceu com os 10 espias. Se você tiver aberto em Números, continua aberto, porque a gente vai retomar nesse texto que nós lemos em vários momentos. Eles, no versículo 31 ao 33, eles viram que os moradores eram mais fortes que eles, que haviam gigantes, que a terra devorava os moradores. Mas, queridos, nós precisamos lutar contra as vozes contrárias às verdades de Deus. Porque olha o final do versículo 33. Muitas vezes essas vozes, elas não são das outras pessoas. Elas vêm da nossa própria alma. Olha o final do versículo 33. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Os 10 espias, eles se viam assim. Eles se viam pequenos. Eles se viam como gafanhotos, pequenos demais. E isso gerou medo neles. Isso era o que a alma deles falavam, que os sentimentos deles falavam. Só que eles não podiam se achar pequeno diante dos moradores da terra, porque eles tinham Deus. Eles tinham Deus do lado deles.
Eles tinham promessa, tinham a palavra sobre aquela terra, que Deus daria a eles. Então eles não poderiam dar ouvidos a essas vozes. Mas quantas vezes nós acabamos nos achando pequenos diante das situações que a gente tem que enfrentar? Mas nós não devemos pensar assim, porque nós temos uma verdade de Deus sobre a nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Amém? E o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele sim é grande, gigante, maior do que qualquer problema. E Ele nos ama, Ele nos protege. E nele nós não precisamos ter medo. Amém? 1 João 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós temos o amor de Deus. Por isso, nós temos que calar essas vozes da nossa alma. Essas vozes que são contrários à verdade de Deus. A gente não pode deixar isso nos dominar. Só o fato de nós termos essa verdade, que Deus nos ama, que nós somos filhos dele, já resolveria, já seria suficiente para todo e qualquer problema de medo. Amém? Nós não podemos substituir a verdade de Deus pelas vozes da nossa alma. Em Números 14, versículo 1 e 2, toda a congregação, todo o povo ali, deu ouvido a essas vozes. E eles sentiram medo e começaram a chorar, diz o versículo. Então, os 10 espias medrosos, por situações que eles nem sabiam se realmente iria acontecer. E todo o povo deu ouvido às vozes deles, ao medo deles, ao medo da alma deles, e também sentiram medo. O povo não tinha nem visto a terra, não tinha nem visto os moradores da terra, mas eles se deixaram levar pelo sentimento, pelas vozes dos outros. E quantas vezes nós agimos assim também? Nós nem vivemos a situação, nós nem vimos, nós não sabemos o que vai acontecer, mas a gente acredita nas vozes do mundo, nas vozes contrárias à verdade de Deus. Nós ouvimos essas vozes o tempo todo. Ah, não vai dar certo. Você não é capaz. Você ficou louco de acreditar nisso? Isso não é para você. O tempo todo a gente ouve isso. E esse tipo de voz, essas notícias, as notícias ruins, elas vão continuar chegando e vão continuar gerando medo. Mas nós temos que lutar contra elas, ouvindo as verdades de Deus. As notícias podem até ser verdades para o mundo, mas são contrárias às verdades de Deus. Os moradores lá da terra realmente eram fortes e tinham gigantes. Mas Deus era com os hebreus, e Deus protegia eles. Se o mundo tenta nos amedrontar, dizendo que a gente é derrotado, Deus diz em Romanos 8,37 que nós somos mais que vencedores. Se a nossa alma diz para nós termos medo, porque nós vamos ficar sozinhos, o Senhor Jesus diz em Mateus 28:20 que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E em Hebreus 13:5 que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Se nós temos medo de passarmos por necessidades, o Senhor diz no Salmo 23 que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E o Salmo 37 diz que, versículo 5, que nunca vi um justo mendigar o pão. Você é um justo? Você foi justificado pelo Senhor? Se o diabo nos amedronta, mostrando que ele é poderoso, que ele tem poder, a Bíblia diz em Colossenses 2,15 que o diabo, os principados e as potestades já foram expostos ao desprezo, porque o Senhor Jesus venceu eles na cruz. Eles são derrotados. Se o diabo gera medo, fazendo-nos lembrar do nosso passado,
nos acusando de pecados que nós fizemos lá no passado, Jesus diz em Hebreus 10:17 que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Porque a todo aquele que crê nele, que entende que Jesus é Deus e que morreu por nós, já é lavado e remido pelo sangue de Jesus e não tem mais condenação. Amém? Essas são verdades da palavra de Deus, queridos. Nós temos que crer nela, porque essas verdades elas não mudam. Nós temos que conhecer e declarar essas verdades para que o medo vá embora. Se o medo que a gente teve veio através de traumas, de experiências ruins, a palavra de Deus, as verdades de Deus podem curar o nosso coração. Elas nos curam. Toda vez que a gente receber uma notícia, ou a gente ficar pensando em algo que vai acontecer, e se os pensamentos que vierem na nossa mente foram pensamentos ruins, foram só sobre tragédias, você pode ter certeza que isso não é de Deus. Essa voz não é de Deus. Pode até ser uma defesa da nossa alma. Sabe, eu vou pensar o pior, assim eu não crio expectativa, né? Se acontecer o melhor, eu estou no lucro. Eu era assim. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu era exatamente assim. Eu sempre pensava o pior. E se acontecesse a coisa melhor, olha, não aconteceu. Isso é horrível, gente. Algumas pessoas dizem que isso é ser prevenido, mas não é, isso é ser medroso. E glória a Deus, eu fui liberta disso. Mas pensar sempre o pior nos gera mais medo. E nos faz sofrer por antecipação. Ou por coisas que nem vão acontecer. O Senhor Jesus diz em Mateus, basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então nós não podemos dar ouvido a essas vozes do diabo, da nossa alma ou desse mundo, que são contrários às verdades de Deus. Fala para quem está do seu lado, não deixe o medo te dominar. Uma outra maneira do medo não nos dominar é buscando a Deus e nos humilhando na presença dEle. Depois do relatório lá medroso, né, e pessimista dos 10 espias, depois do povo ter se enchido de medo, ter chorado, murmurado, nos versículos 5 e 6 de Números 14, nós vemos Moisés e Arão se prostrando e Josué e Calebe rasgando suas vestes. Rasgar as vestes era muito comum no meio judeu. Rasgar as vestes diante de Deus significa estar triste, estar indignado com uma situação, estar arrependido por aquilo. E Josué e Calebe estavam exatamente assim, indignados com aquele relatório, com aquela situação que estava acontecendo, com o medo que gerou no povo. E eles se humilharam diante de Deus. Eles rasgaram suas vestes. Se submeter a Deus, se humilhar diante de Deus, faz com que o medo não nos domine. Mesmo que as pessoas à nossa volta estejam com medo. O medo, ele só vai nos dominar se a gente não tiver uma direção clara de Deus. E para nós termos uma direção de Deus, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que nos humilhar na presença dEle. Amém? Você está precisando tomar uma decisão no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, na sua área financeira? Você está com medo e as pessoas à sua volta também estão com medo? Busque a Deus. Esse medo não vai te dominar. Você não vai ficar paralisado e você vai tomar a decisão debaixo da direção de Deus. Você precisa fazer uma escolha. Seja qual for, e você está com medo de escolher errado. Busque a presença de Deus, peça sabedoria para Deus. Em Tiago 1,5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se nós fizermos escolhas baseadas na sabedoria de Deus, a gente não vai errar. Amém? Você está com medo de perder o seu filho para o mundo, ou de não conseguir ganhar ele? Não deixe o medo te dominar, busque estratégia diante de Deus, busque a presença de Deus, ore. Você recebeu uma notícia ruim sobre a sua saúde,
ou sobre a saúde de alguém, alguma enfermidade está sobre o seu corpo, ou sobre o corpo de alguém que você ama. O medo não pode dominar aquele que busca a presença de Deus e sabe que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele pode reverter qualquer situação. O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando eu peguei um diagnóstico que eu estava com câncer, quando eu abri o laudo da biópsia e li lá o resultado, eu senti medo. Medo de duas coisas, principalmente. De sentir dor, porque eu sou muito fraca para dor, e de deixar os meus filhos. Eu não tenho medo de morrer, eu sei para onde eu vou. Mas eu tinha medo de deixar os meus filhos. Mas eu busquei a Deus. E o medo não me dominou. Não foi nas primeiras horas, nem nos primeiros dias. Mas eu continuei buscando. E eu venci o medo. Amém? Uma das maneiras de nós buscarmos a Deus também é por meio dos louvores. O louvor, a adoração, ele nos liberta. Tira o medo, liberta do espírito de medo. Quando você estiver diante de uma situação difícil, adore a Deus, exalte o nome do Senhor, cante louvores. Quando Paulo e Silas eles estavam presos, eles já haviam dominado o medo, né? Lá em Atos 16, versículo 25 diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus dentro da prisão. E aí no versículo 26 diz que sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces e abriram-se as portas e soltaram as cadeias. Eles foram libertos. O mundo, todo mundo conhece essa frase, né? Diz, quem canta, os males espanta. Eu não acredito que isso se aplica a qualquer música, queridos, porque tem umas músicas do mundo que só trazem maldição, só traz desgraça, deixa a pessoa pior do que ela já está. Deixa ela mais triste, deixa ela com mais medo. Mas quem canta louvores ao Senhor, quem adora a Deus, quem exalta o nome do Senhor, sente a paz de Deus e o medo vai embora. Amém? Nós temos que adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle, buscar a presença dEle. Amém? E o medo não vai nos dominar. Não deixe o medo te dominar. Tem mais uma terceira coisa, uma terceira maneira, né, do medo não nos dominar, que é conhecendo e crendo nas promessas de Deus. Aqui, em Números 14, no versículo 7, Josué e Calebe, eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Nós falamos aqui, né, os 12 espias, eles conheciam a mesma promessa. Mas Josué e Calebe, eles conheciam e eles acreditavam nelas. Por várias vezes Deus disse que ia dar aquela terra para ele. E Josué e Calebe criam nessa promessa. Os outros 10 não criam na promessa. Eles tiveram só medo. Josué e Calebe, eles falavam, a terra é muitíssimo boa. Olha o versículo 8. Eles falaram que Deus nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Essa era a promessa e eles declaravam a promessa. Então, queridos, o medo não vai nos dominar se nós conhecermos e nós crermos nas promessas. Você tem promessa sobre a sua vida? Nós temos que ter fé nas promessas de Deus. O medo não pode substituir a nossa confiança em Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente age como esses 10 espias aqui. A gente fica olhando só naquilo que nos falta. Só o lado ruim, só nas coisas ruins. E o medo, ele afasta a nossa fé no poder de Deus em cuidar de nós, em cumprir as suas promessas, em prover as nossas necessidades. Porque essa é uma promessa do Senhor. Suprir as nossas necessidades. Lá em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou todo o vosso medo, porque ele tem cuidado de vós. Ele vai cuidar?
Não, Ele já está cuidando. É uma promessa e ela tem sido cumprida. Quais são todas as promessas de Deus para as nossas vidas que estão aqui na Bíblia? A gente ficaria o dia inteiro, né, falando delas. São muitas promessas. Muitas já aconteceram sobre as nossas vidas. Algumas ainda vão acontecer sobre a vida de alguns. Por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em Atos 16, 31. O Consolador já veio, o Senhor prometeu, e Ele veio. Tirar a condenação dos nossos pecados, Ele já tirou. Todo aquele que crê em Jesus, Romanos 8:1, diz que agora, pois, já não há mais condenação nenhuma. Ele nos prometeu vida abundante, em João 10:10, você já tem a vida abundante? É uma promessa do Senhor. Ele promete nos levantar das nossas quedas. No Salmo 37 diz, se nós cairmos, não ficaremos prostrados. Ele nos levanta pela mão. Amém? Ele prometeu alívio para as nossas aflições. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa do Senhor. E Ele prometeu que Ele vai voltar. Essa promessa todos nós aguardamos, amém? Em 1 Tessalonicenses 4:17, ele diz que nós seremos arrebatados, e entre as nuvens encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos com Ele eternamente. Amém? Quais promessas de Deus para a sua vida? Pessoais, para a sua vida, para a sua família. Você tem promessas? Você conhece as suas promessas? Se você conhece, você crê nelas? Porque se você crê nas promessas, o medo não vai te dominar. Porque você sabe que vai acontecer. Amém? O medo não pode nos dominar. Não deixe o medo nos dominar. Mas eu tenho mais uma coisa, uma última coisa que nós precisamos fazer para o medo não nos dominar, que é obedecer a palavra de Deus. Números 14, no versículo 8 e 9, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Preste atenção, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Querido, você sabe quantas vezes a expressão não temas ou não temais aparece na Bíblia? Dizem que 366 vezes. Eu nunca contei, né? Mas eu pesquisei. E só de cabeça, assim, eu já lembro de dezenas de versículos que mandam nós não temermos. Nós mesmos já lemos 2 vezes aqui no versículo 9. Mas no versículo 9 também, Josué e Caleb falam para o povo, não sejam rebeldes. Quem não é rebelde é o quê? Obediente. Quem não é rebelde é obediente. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus. Não temas, Deus é conosco. O medo não pode dominar aqueles que obedecem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra, ela nos protege. E se nós estivermos protegidos, não tem como a gente ter medo. Alguém tem medo quando tem certeza que está protegido? Você tem certeza que você está... Olha para o bebezinho, ele está nos braços do pai dele, da mãe. Ele não tem medo, ele sabe que ele está protegido ali. Quando a gente está protegido, a gente não tem medo. Mas para a gente ter essa proteção, nós temos que obedecer os limites estabelecidos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela coloca limites em nós. E são esses limites que nos protegem. Às vezes a gente acha que os limites, eles vão tirar a nossa liberdade. Mas é ao contrário. Isso não é verdade. Os limites, eles nos dão a liberdade. Eu vi uma ilustração esses dias perfeita
da Angel Fernandes, Angélica, filha do Ná, irmã do Gabriel, acho que eles não estão aqui. Ela estava falando, eu acho que sobre liberdade, mas ela dizia assim, pensa num peixe, ele é livre dentro da água, na imensidão da água. Agora, dá a imensidão da terra para ele. O que vai acontecer? Ele vai morrer. A água é o limite dele. Mesma coisa um pássaro. Ele é livre para voar. Mas coloca ele no mar. Ele vai morrer. Os limites impostos por Deus mostram a nossa verdadeira liberdade. Ela dizia, né? E eu acrescento, e esses limites, eles nos dão proteção. Esses limites, eles estão na palavra. Por isso, nós temos que obedecer a palavra. Dentre muitas outras ordens, né? A Bíblia nos manda não se associar com incrédulos, não andar no conselho dos ímpios, manda os filhos obedecerem aos pais, manda não vos embriagar com vinho. A Bíblia manda nós perdoarmos os nossos ofensores. Ela nos manda sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Ela nos manda não criarmos raízes de amargura. São limites que, se nós ultrapassarmos ou se nós não obedecermos, nós estaremos desprotegidos. E aí eu vou ter medo mesmo. Quando eu estou desprotegido, eu sinto medo. E quando o medo me domina, ele me paralisa. E paralisa a obra de Deus na minha vida, as promessas de Deus. Não deixe o medo te dominar. Obedeça a palavra de Deus. E você vai se sentir seguro. Amém? Josué e Caleb, eles foram os únicos dentre os 12 espias que obedeceram e foram os únicos que entraram na terra prometida. Amém, queridos? Eu estou terminando, nós vamos orar. Eu só queria ressaltar que o povo hebreu, ele atrasou muito para entrar na terra prometida. Foram 40 anos de deserto, por conta de vários motivos. Entre murmuração e ingratidão, o medo também foi um dos motivos. Só tem uma pessoa que se beneficia quando os filhos de Deus sentem medo: o diabo. Porque ele paralisa, atrasa os filhos de Deus quando eles estão enfrentando problemas com medo. E essas atitudes aqui que nós vimos Josué e Caleb tomando, fizeram eles vencerem o medo e perseverarem. Amém? Vamos orar? Não dê ouvidos às vozes que são contrárias às verdades de Deus. Busque a Deus, adore a Ele, se humilhe na presença dEle. Conheça e creia nas promessas de Deus e obedeça a sua palavra. Amém? Gostaria de te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Fique em pé, feche os seus olhos. E que você possa se colocar agora na presença de Deus. E eu gostaria, se for possível, não combinei nada com Ele, mas se for possível a gente cantar uma música, adorar o Senhor com uma música no final. Se for possível, Zé, pode ser o aleluia, cante um aleluia, tá bom? Vamos orar? Fechem seus olhos. Antes de nós orarmos, queridos, certa vez os discípulos de Jesus, pode ficar com seus olhos fechados. Os discípulos de Jesus, eles sentiram medo no meio da tempestade, num barco em alto mar, mas com o Senhor Jesus no barco. E esse medo paralisava eles. Mas eles foram lá e pediram socorro para Jesus. Eles buscaram Jesus dentro do barco. E nós precisamos fazer a mesma coisa. O Senhor Jesus, Ele já está no nosso barco. Mas se vier uma tempestade, não tenha medo. Busque a Ele.
Porque todos nós estamos sujeitos a tempestades. Mas nós não podemos ter medo. O medo não pode nos dominar. Talvez você tenha tentado algumas coisas na sua vida e tenha fracassado. Não tenha dado certo. E agora você tem medo de tentar de novo. Não deixe esse medo te dominar. Jesus tem cura para a sua alma. Jesus tem libertação para esses medos, para todo espírito de medo. Creia nas verdades da palavra de Deus, creia nas promessas de Deus. Não dê ouvidos às mentiras do diabo, não dê ouvido aos machucados da sua alma, seja curado. Creia nas promessas, esteja debaixo da proteção de Deus, obedeça a palavra dEle. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, e nós queremos nos humilhar na tua presença, Senhor, e declarar que o Senhor é o Deus que tem todo o poder, e nós somos seus filhos, Pai. Então, como filhos, como crianças, Pai, nós queremos estar nos teus braços, Pai, e queremos confiar que nenhum mal pode chegar em nós, e se chegar, o Senhor vai nos livrar, vai nos proteger e vai nos fazer sair vitoriosos. O medo não vai nos dominar, porque nós confiamos na tua palavra, nós cremos na tua promessa, e nós queremos obedecer a tua palavra, Senhor. Nós queremos nos posicionar em santidade, Senhor. Nós queremos adorar o teu nome, buscar a tua presença, receber as direções claras da tua palavra, ouvir a tua voz, Senhor, paralisar aquilo que não vem do Senhor, que atormenta a nossa alma, que seja paralisado em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito que traz medo, que paralisa os filhos de Deus, que paralisa a obra de Deus, que seja repreendido e paralisado em nome de Jesus, que saia da vida dos filhos de Deus, que saia da mente dos filhos de Deus. Senhor, encha os teus filhos com a tua unção, Pai, com o teu poder, que cada um aqui possa, com sinceridade diante do Senhor, analisar as suas vidas, Senhor, as situações que tem que enfrentar, e que não temam, porque o Senhor é com eles, o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você adorasse o Senhor agora, e depois eu vou dar a bênção, em nome de Jesus.
Cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto. Na presença do inimigo, mais alto que os ruídos. Canções são armas para mim. O céu vem guerrear por mim. Mais alto que os ruídos. Mais alto que os ruídos. Canções são armas para mim. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu povo dirá: das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu povo dirá: das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Levanto um aleluia. Na presença do inimigo, mais alto que os ruídos. Canções são armas para mim. O céu vem guerrear por mim. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nenhum medo fique sobre a nossa vida, sobre as nossas almas, nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um domingo abençoado com a sua família, onde você for, e uma semana na presença do Senhor, sem medo, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela Tua palavra, obrigado por podermos Te adorar e exaltar o Teu nome e ouvir, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre nós, sobre cada um dos Seus filhos, sobre o dia de hoje, sobre a semana que está começando, Senhor. Que a Tua bênção, a Tua mão poderosa esteja sobre todos nós, Pai. E que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas em paz, em segurança e debaixo da Tua proteção. Nós Te amamos, Senhor, declaramos, Senhor, toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.